B. Clark e Joshua Margolis, abre aspas, Workplace Safety at Alcoa, abre parênteses, A, fecha parênteses, fecha aspas, Harvard Business Review, 31 de outubro de 1999, Stephen J. Spears, abre aspas, Workplace Safety at Alcoa, abre parênteses, B, fecha aspas, Harvard Business Review, 22 de dezembro de 1999. Steven Spear, Chasing the Rabbit, How Market Leaders Outdistance the Competition and How Great Companies Can Catch Up and Win, abre parênteses, Nova York, McGraw-Hill, 2009, fecha parênteses. Peter Colesar, abre aspas, Vision, Values and Milestones, Paul O'Neill Starts Total Quality at Alcoa, fecha aspas. California Management Review 35, número 3, abre parênteses, 1993, fecha parênteses, 133 a 65. Ron Suskind, The Price of Loyalty, George W. Bush, The White House and the Education of Paul O'Neill, abre parênteses, Nova York, Simon & Schuster, 2004, fecha parênteses. Michael Arnedz, abre aspas, How O'Neill Got Alcoa Shining, fecha aspas, Business Week, fevereiro de 2001. Glenn Kessler, abre aspas, O'Neill Offers Cure of Workplace Injuries, fecha aspas, The Washington Post, de 31 de março de 2001. Abre aspas, Pittsburgh Health Initiative may serve a US model, fecha aspas, Reuters, 31 de maio. S. Smith, abre aspas, America's Safecast Companies Alcoa, Find True North, fecha aspas, Occupational Hazards, 64, número 10, abre parênteses, 2002, fecha parênteses, 53. Thomas A. Stewart, abre aspas, A New Way to Wake Up, fecha aspas, Fortune, outubro de 1990, abre aspas, O'Neill's Tenure at Alcoa Mixed, fecha aspas, Associated Press, 21 de dezembro de 2000. Leslie Wayne, abre aspas, Design takes a deft thought and a firm will to treasure, fecha aspas, The New York Times, 16 de janeiro de 2001. Terence Holt, abre aspas, Alcoa had loss of 40.7 million in 40 quarter, fecha aspas, The Wall Street Journal, 21 de janeiro de 1985. Daniel F. Kuff, abre aspas, Alcoa hedges its bets slowly, fecha aspas, The New York Times, 24 de outubro de 1985. Abre aspas, Alcoa is stuck as two unions reject final bid, fecha aspas, The Wall Street Journal, 2 de junho de 1986. Mark Russell, abre aspas, Alcoa strike ends as two unions agree to cuts in benefits and to wage freezes, fecha aspas, The Wall Street Journal, 7 de julho de 1986. Thomas F. O'Boyle e Peter Pye, abre aspas, The Long View, O'Neill's requests Alcoa with his eyes fixed on the decade ahead, fecha aspas, The Wall Street Journal, 9 de abril de 1990. Tracy E. Benson, abre aspas, Paul O'Neill, True Innovation, True Values, True Leadership, fecha aspas, Industry Week 242, número 8, abre parênteses, 1993, fecha parênteses, 24. Joseph Kahn, abre aspas, Industrialist with a Twist, fecha aspas, The New York Times, 21 de dezembro de 2000. O'Neill foi uma dessas pessoas. Michael Lewis, abre aspas, O'Neill's List, fecha aspas, The New York Times, 12 de janeiro de 2002. Ron Suskind, The Price of Loyalty, George W. Bush, The White House and the Education of Paul O'Neill, abre parênteses, Nova York, Simon & Schuster,
2004, fecha parênteses. O que importava era erguer. Numa conversa de verificação de fatos, O'Neill deixou claro que entende e concorda com a comparação entre rotinas organizacionais e hábitos individuais, mas isso não lhe ocorreu explicitamente na época. Abre aspas, sou simpático a essa ideia, mas ela não me pertence. Fecha aspas, ele me disse. Na época, como agora, ele reconhece as rotinas tais como o Programa de Construção de Hospitais, que é conhecido como Hill-Burton Act, como uma excrescência de um padrão. Abre aspas, o motivo de elas continuarem construindo era porque ainda estão presentes os instintos políticos de que trazer dinheiro de volta para o distrito é como as pessoas acham que serão reeleitas, por mais que estivéssemos criando um excesso de capacidade. Fecha aspas, ele me disse. Abre aspas, as rotinas são o equivalente dos hábitos. Fecha aspas, Geoffrey M. Hodgson. Abre aspas, Genetry and Replication of Routines. Fecha aspas, manuscrito inédito, University of Hertfordshire, 2004. http://www.grad.cnrs.fr/routines/workshop/Hodgson.pdf. Soletrando, http://gedgson.pdf. Fim da soletração. Aquilo tornou-se um hábito organizacional. Numa conversa de verificação de fatos, O'Neill quis enfatizar que esses exemplos da NASA e da EPA, embora ilustrativos, não são baseados em suas ideias ou experiências. Eles são relatados independentemente. Quando advogados pediam permissão, Carl E. Wake, abre aspas, Small Wins, Redefining the Scale of Social Problems, fecha aspas, American Psychologist, 39, abre parênteses, 1984, fecha parênteses, 40-49. Em 1975, ela estava criando http://www.epa.gov/history/topics/epa/15b.htm, soletrando http://www.epa.gov/history/topics/epa/15b.htm. Fim da soletração. Então instituiu uma rotina automática. Numa conversa de verificação de fatos, O'Neill enfatizou que acredita que promoções e comissões não devem ser atrelados à segurança no trabalho, assim como à honestidade. Em vez disso, a segurança é um valor que todo funcionário da Alcoa deveria adotar, independentemente das recompensas. Abre aspas, é como dizer, abre aspas, agora vamos pagar melhor as pessoas se elas não mentirem, fecha aspas, o que sugere que não tem problema se você mentir um pouquinho, porque vamos lhe pagar um pouquinho menos, fecha aspas, ele me disse. No entanto, é importante notar que, em entrevistas com outros executivos da Alcoa deste período, eles disseram ser amplamente sabido que as promoções só estavam disponíveis para aqueles empregados que deixavam claro um compromisso com a segurança e que essa promessa de promoção servia como recompensa, mesmo que essa não fosse a intenção de O'Neill. Toda vez que alguém se acidentasse.
Numa conversa de verificação de fatos, O'Neill deixou claro que, na época, o conceito de, abre aspas, loop do hábito, fecha aspas, era desconhecido para ele. Ele não necessariamente pensava nesses programas como algo que satisfaça um critério para ser considerado um hábito, embora reconheça, pensando em retrospecto, o quanto seus esforços estão em sintonia com pesquisas mais recentes que indicam como surgem os hábitos organizacionais. Pensemos, por exemplo, em estudos P. Callaghan, abre aspas, Exercise, a Neglected Intervention in Mental Health Care, fecha aspas, Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing, 11, abre parênteses, 2004, fecha parênteses, 476 a 83. S.N. Blair, abre aspas, Relationships between exercise or physical active and other health behaviors, fecha aspas, Public Health Reports, 100, abre parênteses, 2009, fecha parênteses, 172 a 80. K.J. Van Rensburg, A. Taylor e T. Hodgson, abre aspas, The Effects of Acute Exercise on Attentional Bias Toward Smoking-Related Stimuli During Temporary Abstinence from Smoking, fecha aspas. Addiction 104, número 11, abre parênteses, 2009, fecha parênteses, 1910 a 17. E.R. Ropelli et al. E.R. Ropelli et al. Abre aspas, IL-6 and IL-10 anti-inflammatory active links exercise to hypothalamic insulin and leptin-sensitive throat IKKB and ER stress inhibition, fecha aspas, plus biology 8. Número 8, abre parênteses, 2010, fecha parênteses, PM Dubert, abre aspas, Physical Active and Exercise, Recent Advances and Current Challenges, fecha aspas, Journal of Consulting and Clinical Psychology, 70, abre parênteses, 2002, fecha parênteses, 526 a 36. Sequin, abre aspas, Training as Treatment, fecha aspas, Nursing Standard, 24, abre parênteses, 2002, fecha parênteses, 18 a 19. Estudos documentaram que famílias S.K. Hamilton e J.H. Wilson, abre aspas, Family Meal Times, Worth the Effort, Infant, Child and Adolescent Nutrition, 1, abre parênteses, 2009, fecha parênteses, 346 a 50. American Dietetic Association, abre aspas, Eating Together as a Family Creates Better Eating Habits Later in Life, fecha aspas, e ScienceDaily.com, 4 de setembro de 2007, acessado em 1º de abril de 2011. Arrumar a cama toda manhã. Richard Layard, Happiness, Lessons from a New Science, abre parênteses, Nova York, Penguin Press 2005, fecha parênteses. Daniel Nettle, Happiness, The Science Behind Your Smile, abre parênteses, Oxford, Oxford University Press 2005, fecha parênteses. Mark Ian Barask, Field Notes on the Compassionate Life, A Search for the Soul of Kindness, abre parênteses, Emmaus Penn, Rodeiro 2005, fecha parênteses. Alfie Kohn, Unconditional Parenting, Moving from Rewards and Punishment to Love and Reason, abre parênteses, Nova York, Atria Books 2005, fecha parênteses. P. Alex Linley e Stephen Joseph, editores, Positive Psychology in Practice, abre parênteses, Hoboken, New Jersey, Wiley 2004, fecha parênteses. Às 7 da manhã ele estava. Sou grato a Bob Bowman pelo seu tempo e ajuda para entender o treinamento de Phelps, assim como a Michael Phelps e Alan Abrahamson. No Limits, The Will to Succeed. Abre parênteses, Nova York,
Free Press 2009, fecha parênteses. Michael Phelps e Brian Cazeneuve, Beneath the Surface, abre parênteses, Champaign, Illinois Sports Publishing, LLC 2008, fecha parênteses. Bob Shailer, Michael Phelps, The Untold History of a Champion, abre parênteses, Nova York, St. Martin's Griffin, N. 2008, fecha parênteses. Karen Krauss, abre aspas, Avoiding the Deep and When It Comes to Jitters, fecha aspas. The New York Times, 26 de julho de 2009. Mark Levine, abre aspas, Out There, fecha aspas. The New York Times, 3 de agosto de 2008. Eric Adelson, abre aspas, And After That, Mr. Phelps will leap a tall building in a single bound, fecha aspas. ESPN.com, 28 de julho de 2008. Sean Gregory, abre aspas, Michael Phelps, A Real Goat, fecha aspas. Time, 13 de agosto de 2008. Norman Frauenheim, abre aspas, Phelps takes 45 gold medals, fecha aspas. The Arizona Republic, 12 de agosto de 2008. Abre aspas, uma vez que uma pequena vitória foi conquistada, fecha aspas. Carl E. Wake, abre aspas, Small Wins, Redefining the Scale of Social Problems, fecha aspas. American Psychologist, 39, abre parênteses, 1984, fecha parênteses, 40 a 49. Pequenas vitórias alimentam mudanças transformadoras. Abre aspas, Small Wins, The Steady Application of a Small Advantage, fecha aspas. Center for Applied Research, 1998, acessado em 24 de junho de 2011, http://www.cfar.com/documents/small_win.pdf, soletrando http://documents/cfar.comedocuments/win.pdf, fim da soletração. Parecia que as metas maiores da comunidade. Para mais detalhes sobre este incidente, veja o maravilhoso, abre aspas, H1 Words, fecha aspas, de Alex Spiegel, transmitido em This American Life, 18 de janeiro de 2002, http://www.thisamericanlife.org/, soletrando http://thisamericanlife.org/, fim da soletração. HQ 71 a 471, abre parênteses, abre aspas, relações sexuais anormais incluindo crimes sexuais, fecha aspas, fecha parênteses. Malcolm Spector e John E. Kitsuzi, Construction Social Problems, abre parênteses, New Brunswick, Nova Jersey, Transaction Publishers 2001, fecha parênteses. Não sabia dizer se o vazamento era Phelps e Abrahamson, No Limits. Foi uma vitória a mais. Para uma discussão mais aprofundada sobre hábitos e nadadores olímpicos, ver Daniel Chambliss, abre aspas, The Mundanity of Excellence, fecha aspas, Sociological Theory 7, abre parênteses, 1989, fecha parênteses, 70 a 86. Ele morreu na mesma hora. Discurso de Paul O'Neill, 25 de junho de 2002, no Durham Center, Carlson School of Management, University of Minnesota, Minneapolis. As áreas rurais, em especial, abre aspas, Infant Mortality Rates, 1950-2005, fecha aspas. http://www.infoplease
a0779935.html. William H. Berendsen, abre aspas, German Infant Mortality, 1960-1980, fecha aspas. Geographical Review, 77, abre parênteses, 1987, fecha parênteses, 157 a 70. Paul Norman et al., abre aspas, Geographical Trends in Infant Mortality, England and Wales, 1970-2006, fecha aspas. Health Statistics Quarterly, 40, abre parênteses, 2008, fecha parênteses, 18 a 29. Hoje, a taxa de mortalidade infantil, World Bank World Development Indicators. Num e-mail enviado em resposta a perguntas de verificação de fatos, O'Neill escreveu, abre aspas, isto é correto, mas eu não assumiria o crédito pelo fato de a nossa sociedade conseguir reduzir a mortalidade infantil de forma mais eficaz, fecha aspas. Começavam dietas e se matriculavam. T. A. Walden, M. L. Butrin e C. Wilson. Abre aspas, Lifestyle Modification for the Management of Obesity, fecha aspas, Gastroenterology, 132, abre parênteses, 2007, fecha parênteses, 2226 a 38. Então, em 2009, um grupo de pesquisadores, J. F. Hollis et al., abre aspas, Weight Loss During the Intensive Intervention Phase of the Weight Loss Maintenance Trial, fecha aspas, American Journal of Preventive Medicine, 35, abre parênteses, 2008, fecha parênteses, 118 a 26. Ver também L.P. Svetky et al., abre aspas, Comparison of Strategy for Sustaining Weight Loss, the Weight Loss Maintenance Randomized Control Trial, fecha aspas, JAMA 299, abre parênteses, 2008, fecha parênteses, 1139 a 48. Afit e J. Bock, abre aspas, Effective Dietary Therapies for Pediatric Obesity Treatment, fecha aspas, Reviewing Endocrine and Metabolic Disorders, 10, abre parênteses, 2009, fecha parênteses, 231 a 36. D. Engstrom, abre aspas, Eating Mindfully and Cultivating Satisfaction, Modifying Eating Patterns in a Bariatric Surgery Passion, fecha aspas, Bariatric Nursing and Surgical Passion Care 2, abre parênteses, 2007, fecha parênteses, 245 a 50. J.R. Peters et al., abre aspas, Eating Pattern Assessment Tool, a simple instrument for assessing dietary fat and cholesterol intake, fecha aspas, Journal of the American Dietetic Association, 94, abre parênteses, 1994, fecha parênteses, 1008 a 13. S.M. Hebro et al., abre aspas, The Effect of Keeping Food Records and Eating Patterns, fecha aspas, Journal of the American Dietetic Association, 98, abre parênteses, 1998, fecha parênteses, 1163 a 65. Abre aspas, depois de um tempo, o diário entrou, fecha aspas. Para mais informações a respeito de estudos sobre perda de peso, ver R.R. Wing e James O. Hill. Abre aspas, Successful Weight Loss Maintenance, fecha aspas, Annual Review of Nutrition, 21, abre parênteses, 2001, fecha parênteses, 323 a 41. M. L. Klein et al., abre aspas, A Descriptive Study of Individuals Successful a Long-Term Maintenance of Substantial Weight Loss, fecha aspas, American Journal of Clinical Nutrition, 66, abre parênteses, 1997, fecha parênteses, 239 a 46. M. J. Mahoney,
N.G. Moura e T.C. Wade. Abre aspas. Relative efficacy of self-reward, self-punishment and self-monitoring techniques for weight loss. Fecha aspas. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 40, abre parênteses, 1973, fecha parênteses, 404 a 7. M.J. Franz et al., abre aspas, Weight Loss Outcomes, a Systematic Review and Meta-Analysis of Weight Loss Clinical Trials with a Minimal 1-Year Follow-Up, fecha aspas, Journal of the American Dietetic Association, 107, abre parênteses, 2007, fecha parênteses, 1755 a 67. A. Del Paridi et al., abre aspas, Successful dieters have increased neuroactivity in cortical areas involved in the control of behavior, fecha aspas, International Journal of Obesity, 31, abre parênteses, 2007, fecha parênteses, 440 a 48. Os pesquisadores se referiam como, abre aspas, Garra, fecha aspas, Jonah Lehrer, abre aspas, The Truth About Grit, fecha aspas, The Boston Globe, 2 de agosto de 2009. Abre aspas, apesar de fracassos, adversidades e estagnações, fecha aspas, A.L. Duckworth et al., abre aspas, Grit, Perseverance and Passion for Long-Term Goals, fecha aspas, Journal of Personality and Social Psychology, 92, abre parênteses, 2007, fecha parênteses, 1087 a 1101. Capítulo 5. Dezenas de estudos mostram que a força de vontade, J.P. Tangney, R.F. Baumenstar e A.L. Boone, abre aspas, High Self-Control predicts good adjustment, less pathology, better grades and interpersonal success, fecha aspas, Journal of Personality, 72, número 2, abre parênteses, 2004, fecha parênteses, 271 a 324. Paul Caroli, abre aspas, Mechanism of Self-Regulation, a System View, fecha aspas, Annual Review of Psychology, 44, abre parênteses, 1993, fecha parênteses, 23 a 52. James J. Gross, Jane M. Richards e Oliver P. John, abre aspas, Emotional Regulation in Everyday Life, fecha aspas, in Emotion Regulation in Families, Pathway to Dysfunction and Health, editores Douglas K. Snyder, Jeffrey A. Simpson e Jean N. Hughes, abre parênteses, Washington, D.C., American Psychological Association, 2006, fecha parênteses, Kathleen D. Stobleyer, Susan Ashford e Dirk Baines, abre aspas, From Threat and Contest to Creativity at Work, Feedback Seeking Behavior as a Self-Regulation Strategy for Creative Performance, fecha aspas, Vlerik Leuven Gent Working Paper Series, 17 de setembro de 2008. Babette Raab, Michael Fries e Terry A. Baer, abre aspas, Action Regulation Theory and Care Self-Management, fecha aspas, Journal of Vocational Behavior, 70, abre parênteses, 2007, fecha parênteses, 297 a 311. Albert Bandura, abre aspas, The Primacy of Self-Regulation in Health Promotion, fecha aspas, Applied Psychology, 54, abre parênteses, 2005, fecha parênteses, 245 a 54. Robert G. Lord et al., abre aspas, Self-Regulation at Work, fecha aspas, Annual Review of Psychology, 61, abre parênteses, 2010, fecha parênteses, 543 a 68. Colette A. Frayne e Gary P. Latham, abre aspas, Application of Social Learning Theory to Employ Self-Management of Attendance,
fecha aspas. Journal of Applied Psychology, 72, abre parênteses, 1987, fecha parênteses, 387 a 92. College Frame e J.M. Geringer, abre aspas, Self-Management Training for Improved Job Performance, a Field Experiment Involving Salespeople, fecha aspas, Journal of Applied Psychology, 85, abre parênteses, 2000, fecha parênteses, 361 a 72. Abre aspas, a autodisciplina tem um efeito maior, fecha aspas, Angela L. Duckworth e Martin E. P. Seligman, abre aspas, Self-Discipline Outdoes key in Predicting Academic Performance of Adolescents, fecha aspas, Psychological Science 16, abre parênteses, 2005, fecha parênteses, 939 a 44. Executivos escreveram livros didáticos. As informações sobre os métodos de treinamento da Starbucks são baseadas em inúmeras entrevistas, assim como no material de treinamento da empresa. As informações sobre o material de treinamento vêm de cópias fornecidas por empregados da Starbucks e autos jurídicos, incluindo os seguintes documentos internos e manuais de treinamento da Starbucks. Starbucks Coffee Company Partner Guide, US Store Version, Learning Coach Guide, in Store Learning Coach's Guide, Shift Supervisor Learning Journey, Retail Management Training, Supervisory Skills Facilitator Guide, Supervisory Skills Partners Workbook, Shift Supervisor Training, Store Managers Planning and Coach's Guide, Manager's Guide, Learning to Lead, Level 1 and 2, Supervisory Learning to Lead Facilitators Guide, First Impressions Guide, Store Manager Training Plan Guide, District Manager Training Plan Guide, Partner Research Manual, Values Walk. Numa declaração enviada em resposta a perguntas de verificação de fatos, um representante da Starbucks escreveu, abre aspas, ao revisar o material, sentimos que seu tema geral é focado em inteligência emocional, abre parênteses, e que, fecha parênteses, e que atraímos parceiros que necessitam de desenvolvimento nessa área. Isso não é verdade holisticamente. É importante notar que 70% dos parceiros americanos são estudantes, pessoas que estão aprendendo na vida em diversos aspectos. O que a Starbucks oferece e os parceiros ficam inclinados a se juntar a nós por causa disso, é um ambiente que combina com os valores deles, um lugar onde é possível fazer parte de algo maior, abre parênteses, como uma comunidade, fecha parênteses, uma abordagem focada em resolver problemas, mostrando, não falando, e um jeito bem-sucedido de prestar um serviço inspirado, fecha aspas. A empresa acrescentou que, abre aspas, gostaríamos de observar que, como parte da nossa visão de atendimento ao cliente, nossos parceiros recebem total confiança e têm autonomia para usar seu discernimento. Acreditamos que este nível de confiança e autonomia é único e que os parceiros se colocam à altura da ocasião quando nós os tratamos com respeito. Fecha aspas. Era como se as crianças que ignoravam os marshmallows, Harriet Michel e Walter Mitchell, abre aspas, Development of Children's Knowledge of Self-Control Strategies, fecha aspas, Child Development 54, abre parênteses, 1983, fecha parênteses, 603 a 19, W. Mitchell, Y. Shoda e M. I. Rodrigues, abre aspas, Delay of Gratification in Children, fecha aspas, Science 244, abre parênteses, 1989, fecha parênteses, 933 a 38. Walter Mitchell et al., abre aspas, The Nature of Adolescent Competencies Predicted by Preschool Delay of Gratification, fecha aspas, Journal of Personality and Social Psychology
54, abre parênteses, 1988, fecha parênteses, 687 a 96. J. Metcalf e W. Mitchell, abre aspas, a hot/cool system analysis of delay of gratification, dynamics of willpower, fecha aspas, Psychological Review 106, abre parênteses, 1999, fecha parênteses, 3 a 19. Jonah Lehrer, abre aspas, The Secret of Self-Control, fecha aspas, The New Yorker, 18 de maio de 2009. Alguns sugeriam que isso ajuda. Num e-mail de verificação de fatos, Muraven escreveu, abre aspas, há pesquisa sugerindo que problemas conjugais têm origem em baixo autocontrole e que o esgotamento contribui para desfechos ruins quando casais estão discutindo assuntos tensos do relacionamento. De modo semelhante, descobrimos que, em dias que exigem mais autocontrole do que a média, as pessoas estão mais propensas a perder o controle sobre a bebida. Também há pesquisa sugerindo que indivíduos esgotados tomam decisões piores do que os não esgotados. Estas descobertas podem ser extrapoladas para entender casos extraconjugais ou erros médicos, mas até agora não houve demonstrações diretas de que essa é uma relação de causa e efeito. Fecha aspas. Abre aspas. Se você gastá-lo cedo demais. Fecha aspas. Roy F. Baumeister et al. Abre aspas. Ego depletion. Is the active self a limited research? Fecha aspas. Journal of Personality and Social Psychology, 18, abre parênteses, 1998, fecha parênteses, 130 a 50. R. F. Baumeister, M. Muraven e D. M. Tais, abre aspas, Self-Control as a Limited Research, Regulatory Depletion Patterns, fecha aspas, Psychological Bulletin, 126, abre parênteses, 1998, fecha parênteses, 247 a 59. R. F. Baumeister, M. Muraven e T. M. Tais, abre aspas, Longitudinal Improvement of Self-Regulation to Practice, Building Self-Control Strange to Repeated Exercise, fecha aspas, Journal of Social Psychology, 139, abre parênteses, 1999, fecha parênteses. 446 a 57. R. F. Baumeister, M. Muraven e D. M. Tais, abre aspas. Ego depletion. A Research Model of Volition, Self-Regulation and Controlled Processing, fecha aspas. Social Cognition, 74, abre parênteses, 2000, fecha parênteses, 1252 a 65. Roy F. Baumeister e Mark Muraven, abre aspas, Self-Regulation e Depletion of Limited Research. Does Self-Control Resemble a Muscle? Fecha aspas. Psychological Bulletin, 126, abre parênteses, 2000, fecha parênteses, 247 a 59. Ver também M.S. Hager et al. Abre aspas. Ego Depletion and Strange Model of Self-Control. A meta-análise, fecha aspas. Psychological Bulletin, 136, abre parênteses, 2010, fecha parênteses, 495 a 25. R.G. Baumeister, K.D. Vosch e D.M. Tais, abre aspas. The Strange Model of Self-Control, fecha aspas, Current Directions in Psychological Science, 16, abre parênteses, 2007, fecha parênteses, 351 a 55. M.I. Posner e M.K. Rothbard, abre aspas, Developing Mechanism of Self-Regulation, fecha aspas, Development and Psychopathology, 12, abre parênteses, 2000, fecha parênteses, 427 a 41. Roy F. Baumeister e Todd F. Heatherton, abre aspas, Self-Regulation Failure and Overview, fecha aspas,
Psychological Inquiry 7, abre parênteses, 1996, fecha parênteses, 1 a 15. Kathleen D. Voltz, et al., abre aspas, Making Choices Impair Subsequent Self-Control, a Limited Research Account of Decision Making, Self-Regulation and Active Initiative. Fecha aspas. Journal of Personality and Social Psychology 94, abre parênteses, 2008, fecha parênteses, 883 a 98. Daniel Homer et al., abre aspas. Can adolescents learn self-control? Delay of gratification in development of control over risk-taking. Fecha aspas. Prevention in Science 11, abre parênteses, 2010, fecha parênteses. 319 a 30. Num e-mail de verificação de fatos, Uraven escreveu, abre aspas, nossa pesquisa sugere que as pessoas muitas vezes nem se dão conta de que estão esgotadas e de que o primeiro ato de autocontrole as afetou. Em vez disso, exercer o autocontrole faz com que as pessoas estejam menos dispostas a se empenharem em esforços de autocontrole subsequentes. Abre parênteses, em última instância, esta é uma teoria da motivação, não da cognição, fecha parênteses. Abre parênteses, reticências, fecha parênteses. Abre colchetes, M, fecha colchetes. Mesmo após o dia mais exaustivo, as pessoas ainda assim não urinam no chão. Novamente, isso sugere o aspecto motivacional da teoria. Elas carecem da motivação para se forçar a fazer coisas que são menos importantes para elas. Eu entendo que isso talvez pareça uma distinção desnecessária, mas é essencial entender que o autocontrole não falha porque a pessoa não consegue reunir os recursos necessários. Mas sim, ele falha porque o esforço parece ser grande demais para a recompensa. Basicamente, não quero que algum assassino venha dizer que estava exausto e por isso não conseguiu se controlar. Fecha aspas. Eles inscreveram 24 pessoas, Megan Outen e Ka Cheng. Abre aspas. Longitudinal Gains in Self-Regulation for Regular Physical Exercise. Fecha aspas. Journal of Health Psychology 11, abre parênteses, 2006, fecha parênteses, 717 a 33. Ver também Roy F. Baumeister et al., abre aspas, Self-Regulation and Personality, How Interventions Increase Regulatory Success, and How Depletion Moderates the Effects of Traits on Behavior, fecha aspas, Journal of Personality 74, abre parênteses, 2006, fecha parênteses, 1773 a 1801. Então projetaram outro experimento, Megan Outen e Ka Cheng, abre aspas, Improvements in Self-Control for Financial Monitoring, fecha aspas, Journal of Economic Psychology 28, abre parênteses, 2007, fecha parênteses, 487 a 501. 15 cigarros a menos por dia. Roy F. Baumeister et al., abre aspas, Self-Regulation and Personality, fecha aspas. Inscreveram 45 estudantes, IBID. Heatherton, um pesquisador de Dartmouth. Para conhecer uma seleção da fascinante obra de Heatherton, ver Todd F. Heatherton, PhD, http://www.dartmouth.edu/health/pubs, última modificação junho de 2009, soletrando http://www.dartmouth.edu/til HEAPH/quadrado PUBS, fim da soletração. Muitas dessas escolas elevaram Lerder, abre aspas, The Secret of Self-Control, fecha aspas. Um menino de 5 anos capaz de seguir. Num e-mail de verificação de fatos,
Dr. Hitterton elaborou essa ideia. Abre aspas. Não é muito claro exatamente como o cérebro faz isso, embora eu proponha que as pessoas desenvolvam melhor controle frontal sobre os centros de recompensa subcorticais. Abre parênteses, reticências, fecha parênteses. A prática reiterada ajuda a fortalecer o, abre aspas, músculo, fecha aspas, abre parênteses, embora claramente não seja um músculo, mais provavelmente é um melhor controle crítico pré-frontal ou o desenvolvimento de uma forte rede de regiões cerebrais envolvidas no controle do comportamento. Fecha parênteses, fecha aspas. Para mais informações, ver Todd F. Hitterton e Dylan D. Wagner. Abre aspas. Cognitive Neuroscience of Self-Regulation Theory. Fecha aspas. Trends in Cognitive Science, 15, abre parênteses, 2011, fecha parênteses, 132 a 39. Financiaram aulas de perda de peso. Num e-mail de verificação de fatos, um porta-voz da Starbucks escreveu, abre aspas, atualmente, a Starbucks oferece descontos em diversos clubes esportivos nacionais. Acreditamos que essa discussão deveria ser mais sobre a saúde geral e opções de bem-estar oferecidas a nossos parceiros, e não tão focada especificamente em matrículas em academias. Sabemos que nossos parceiros querem encontrar jeitos de estar bem e continuamos buscando programas que lhes permitam fazer isso. Fecha aspas. Abrindo 7 lojas novas por dia. Michael Harriman et al. Abre aspas. A crack in the mug. Can Starbucks mend it? Fecha aspas. Harvard Business Review, outubro de 2008. Em 1992, uma psicóloga britânica, Shayna Orbell e Pascal Sheeran, abre aspas, Motivational and Evolutional Process and Action Initiation, a Field Study of the Whole and Implementation Intentions, fecha aspas, Journal of Applied Social Psychology 30, número 4, abre parênteses, abril de 2000, fecha parênteses, 780 a 97. Uma multidão impaciente talvez sobrecarregasse. Numa declaração de verificação de fatos, um porta-voz da Starbucks escreveu, abre aspas, avaliação geral correta. No entanto, nós argumentaríamos que qualquer trabalho é estressante. Como mencionado anteriormente, um dos elementos centrais da nossa visão de atendimento ao cliente é que cada parceiro tem controle sobre a experiência do cliente. Essa autonomia deixa claro aos parceiros que a empresa confia neles para resolver problemas e os ajuda a criar a confiança necessária para lidar com esses momentos de forma bem-sucedida. Fecha aspas. A empresa identificou recompensas específicas. Esses detalhes foram confirmados com empregados e executivos da Starbucks. Numa declaração de verificação de fatos, no entanto, um porta-voz da Starbucks escreveu, abre aspas, isto não é correto, fecha aspas. O porta-voz recusou-se a fornecer maiores detalhes. Nós ouvimos o cliente. Numa declaração de verificação de fatos, um porta-voz da Starbucks escreveu, abre aspas, embora certamente não seja incorreto ou equivocado referir-se a ele, o leite não é mais parte do nosso treinamento formal. Na verdade, estamos nos afastando de passos mais prescritivos como o leite e alargando os limites para permitir que os parceiros das lojas participem da solução de problemas, de modo a abordar as diversas questões singulares que surgem nas nossas lojas. Esse modelo é muito dependente de um treinamento efetivo contínuo feito por supervisores de turno, de loja e gerentes de distrito, fecha aspas. Então, praticam estes planos. Numa declaração de verificação de fatos, um porta-voz da Starbucks escreveu, abre aspas, avaliação geral correta. Nos esforçamos para oferecer ferramentas e treinamento tanto para habilidades quanto para comportamentos, para exercer um atendimento de primeira classe para cada cliente em cada visita. Gostaríamos de observar, no entanto, que assim como o leite, abre parênteses, e pelo mesmo motivo, fecha parênteses,
Não usamos formalmente conectar, descobrir, reagir. Fecha aspas. Abre aspas. Abre aspas. Isso é melhor que uma consulta. Fecha aspas. Fecha aspas. Constance L. Reis. Abre aspas. These days the customer isn't always treated right. Fecha aspas. The New York Times, 23 de dezembro de 1998. E Schultz, o homem que levou a Starbucks a se tornar. As informações sobre Schultz vêm de Ad Ignatius. Abre aspas. We had to own the mistakes. Fecha aspas. Harvard Business Review, julho-agosto de 2010. William W. George e Andrew N. McLean. Abre aspas. Howard Schultz, Building Starbucks Community. Abre parênteses A. Fecha parênteses, fecha aspas. Harvard Business Review, junho de 2006. Cohen, Becharov e Miller, abre aspas, Starbucks Coffee Company in the 21st Century, fecha aspas, Harvard Business Review, junho de 2008. Howard Schultz e Dory Jones Young, Pour Your Heart Into It, How Starbucks Built a Company One Cup at a Time, abre parênteses, Nova York, Imperium, 1997, fecha parênteses. Taylor Clark, Starbucks, A Double Tall Tale of Caffeine, Commerce and Culture, abre parênteses, Nova York, Little Brown, 2007, fecha parênteses. Howard Behar, It's Not About the Coffee, Lessons on Putting People First from a Life at Starbucks, abre parênteses, Nova York, Portfolio Trade, 2009, fecha parênteses. John Moore, Tribal Knowledge, abre parênteses, Nova York, Kaplan, 2006, fecha parênteses. Brian Simon, Everything But the Coffee, Learning About America from Starbucks, abre parênteses, Berkeley University of California Press, 2009, fecha parênteses. Numa declaração de verificação de fatos, um porta-voz da Starbucks escreveu, abre aspas, embora a história geral esteja correta num nível muito superficial, boa parte dos detalhes está incorreta ou não pode ser verificada. Fecha aspas. Esse porta-voz recusou-se a detalhar o que estava incorreto ou a fornecer quaisquer esclarecimentos. Mark Muraven, que a essa altura já era M. Muraven, M. Gagné e H. Rosman. Abre aspas. Helpful Self-Control, Autonomy Support, Vitality and Depletion, fecha aspas, Journal of Experimental and Social Psychology, 44, número 3, abre parênteses, 2008, fecha parênteses, 573 a 85. Ver também Mark Muraven, abre aspas, Practicing Self-Control Lowers the Risk of Smoking Lapse, fecha aspas, Psychology of Addictive Behaviors, 24, número 3, abre parênteses, 2010, fecha parênteses, 446 a 52. Brandon J. Estimation e Kathleen Wolfs, abre aspas, Self-Affirmation and Self-Control, Affirming Core Values, Counteracts Ego Depletion, fecha aspas, Journal of Personality and Social Psychology, 96, número 4, abre parênteses, 2009, fecha parênteses, 770 a 82. Mark Muraven, abre aspas, Autônomo Self-Control / Deplin, fecha aspas, Journal of Research in Personality, 42, número 3, abre parênteses, 2008, fecha parênteses, 763 a 70. Mark Muraven, Dikla Smueli e Edward Berkeley, abre aspas, Conserving Self-Control Strange, fecha aspas, Journal of Personality and Social Psychology, 91, número 3, abre parênteses, 2006, fecha parênteses, 524 a 37. Ayelet Fishbeck, abre aspas, The Dynamics of Self-Regulation, fecha aspas, in 11 Sydney Symposium of Social Psychology, abre parênteses,
Nova York Psychology Press 2001, fecha parênteses. Tyler F. Stillman et al., abre aspas, Personal Philosophy and Personal Achievement Belief in Free Will Predicts Better Job Performance, fecha aspas. Social Psychological and Personality Science 1, abre parênteses, 2010, fecha parênteses, 43 a 50. Mark Murevan, abre aspas, Lake of Autonomy and Self-Control, Performance Contingent Rewards Lead to Great Depletion, fecha aspas. Motivation and Emotion 31, número 4, abre parênteses, 2007, fecha parênteses, 322 a 30. Um estudo de 2010. Tal estudo, na época em que este livro foi escrito, ainda era inédito e foi compartilhado comigo sob a condição de que seus autores não fossem revelados. No entanto, maiores detalhes sobre estudos de delegação de autonomia a funcionários podem ser encontrados em C.O. Longenecker, J.A. Escaseiro e T.T. Stanfield. Abre aspas. Quality Improvement Tool Team Goal Setting, Feedback and Problem Solving, a Field Experiment. Fecha aspas. International Journal of Quality and Reliability Management, 11, número 4, abre parênteses, 1994, fecha parênteses, 45 a 52. Susan G. Cohen e Gerald E. Ledford, abre aspas, The Effectiveness of Self-Management Teams, a Quasi-Experiment, fecha aspas, Human Relations 47, número 1, abre parênteses, 1994, fecha parênteses, 13 a 43. Ferris, Rosen e Barnum, Handbook of Human Research Management, abre parênteses, Cambridge, Massachusetts, Blackwell Publishers, 1995, fecha parênteses. Linda Ronald, abre aspas, A Review of the Literature on Employee Empowerment, fecha aspas, Empowerment in Organizations, 5, número 4, abre parênteses, 1997, fecha parênteses, 202 a 12. Thomas C. Powell, abre aspas, Total Quality Management and Competitive Advantage, a Review and Empirical Study, fecha aspas, Strategic Management Journal 16, abre parênteses, 1995, fecha parênteses, 15 a 37. Capítulo 6. Depois disso, sentir a dificuldade de ficar acordado. Os detalhes sobre este caso vêm de diversas fontes, incluindo entrevistas com os profissionais envolvidos, testemunhas na sala de operação e no pronto-socorro, bem como relatos, noticiários e documentos publicados pelo Departamento de Saúde de Rhode Island. Isso inclui ordens de consentimento publicadas pelo Departamento de Saúde de Rhode Island, o Statement of Deficiency and Plan of Correction, publicado pelo Rhode Island Hospital em 8 de agosto de 2007. Felícia Mello, abre aspas, Wrong Side Surgery Case Leads to Probe, fecha aspas, The Boston Globe, 4 de agosto de 2007. Feliz Freyer, abre aspas, Doctor to Blame in Wrong Side Surgery Panel Says, fecha aspas, The Providence Journal, 14 de outubro de 2007. Feliz Freyer, abre aspas, RI Hospital Cited for Wrong Side Surgery, fecha aspas, The Providence Journal, 3 de agosto de 2007. Abre aspas, Doctor Disciplined for Wrong Side Brain Surgery, fecha aspas, Associated Press, 3 de agosto de 2007. Feliz Freyer, abre aspas, Surgeon Relied on Memory, Not CT Scan, fecha aspas, The Providence Journal, 24 de agosto de 2007. Felícia Mello, abre aspas, Wrong Side Surgery Case Leads to Probe, Second Case of Error at RI Hospital this year, fecha aspas, The Boston Globe, 4 de agosto de 2007. Abre aspas. Patient dies after surgeon operates on wrong side of head, fecha aspas, Associated Press,
24 de agosto de 2007. Abre aspas. Dr. Beck to work after wrong side brain surgery. Fecha aspas. Associated Press, 15 de outubro de 2007. Felice Freyer. Abre aspas. Eye Hospital find after surgical error. Fecha aspas. The Providence Journal, 27 de novembro de 2007. Se o sangue não fosse drenado. Depoimentos sobre este caso foram fornecidos por diversos indivíduos e algumas versões dos acontecimentos diferem entre si. Essas diferenças, onde apropriado, são apontadas nas notas. Em 2002, a Coalizão Nacional de Serviços de Saúde, http://www.rhodeislandhospital.org/about/milestones.htm. Soletrando